Olá, meus queridos irmãos. Hoje, dia 11 de novembro, nesta segunda-feira, nós vamos meditar o evangelho que a nossa igreja nos propõe e está em Lucas, capítulo 17, dos versículos de 1 a 6. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Meus irmãos, estas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelho de hoje traz uma profundidade para a nossa vida espiritual, para a nossa vida comunitária, para a nossa vida fraterna, que hoje o Senhor quer trazer para nós. E Jesus inicia didaticamente este evangelho de hoje falando sobre o escândalo. Uma palavra muito forte, né? E dentro do meio da sociedade que nós vivenciamos hoje, onde escutamos tantas vezes nos jornais, nas rádios, nos meios de comunicação, nas redes sociais, esta palavra escândalo. Mas de fato, o que Cristo quer dizer com esta exortação, com essa admoestação no dia de hoje? Jesus inicia o evangelho dizendo: é inevitável que aconteçam escândalos. Vivemos numa cultura em que muitas vezes precisamos diariamente nos deparar, através de tantas situações, com estes escândalos. Tantas realidades, diante das quais nós não podemos fechar os olhos e acabamos enxergando, percebendo, encontrando estes escândalos. Mas de fato o que Jesus vem nos alertar no dia de hoje? Ai daqueles que produz escândalos. Sim, meus irmãos, esta é a grande preocupação de Cristo. Esta é o que contorce, o que muitas vezes quebra, parte o coração de Cristo ao meio. Ai daquele que produz escândalos. Aquele que, aqui Jesus utiliza também esta palavra para nos exortar no sentido de que um escândalo é muitas vezes aquilo quando eu não sou fiel àquilo que me foi confiado. Talvez eu, como um coordenador de um grupo, eu não coordeno as minhas ovelhas. Talvez eu, como um pastor de uma casa, um coordenador, um responsável, um formador comunitário, eu não exerço aquela missão com alegria, com fidelidade. Talvez eu, como irmão acolhido, eu não cumpro aquilo que me foi confiado dentro da casa, dentro da minha missão. Talvez eu, como um funcionário da minha empresa, eu dou um jeito de burlar algumas regras, faltar com algumas obrigações. Estes são os pequenos escândalos que maculam o coração da igreja, o coração da sociedade e também o coração de Cristo. E estes são os escândalos que muitas vezes, neste dia, Cristo quer nos alertar. Quer nos abrir os olhos, não nos apontar ou nos condenar, mas com uma paternidade quer nos mostrar o quanto isto fere o coração de Deus. E Jesus usa uma palavra dura. Seria melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse ao mar do que escandalizar um desses pequeninos. Aqui Jesus usa esta figura de linguagem
do exagero, a hipérbole, para falar para nós claramente o que ele quer nos dizer. Meus irmãos, nós, como cristãos, aqueles que de alguma maneira são chamados e se dispõem a diariamente estarem aqui no Palavra Encarnada, também a participarem da Santa Missa, grupos de oração, movimentos, comunidades, enfim. Nós somos chamados todos os dias a darmos testemunho autêntico e verdadeiro, para que na nossa vida não se encontrem motivos de incoerência, motivos de inconsistência, motivos de desencontro, onde daquilo que eu falo, daquilo que eu prego e daquilo que muitas vezes as minhas atitudes geram, revelam. Mas talvez podemos nos perguntar, mas eu sou responsável por aquilo que minha atitude gera no outro, no meu irmão? E sim, meus irmãos, somos também responsáveis por aquilo que o nosso testemunho gera na sociedade, gera na minha família, gera na minha casa de acolhimento, gera para os meus irmãos, gera para o grupo, gera para a comunidade, gera para a igreja. Afinal, nós também somos parte desse corpo. E as nossas atitudes, somadas às atitudes de cada uma das pessoas que estão ao nosso redor, eles são as atitudes da igreja, são as atitudes do povo de Deus, daquele grupo, daquela comunidade. Por isso, nós somos chamados a darmos este testemunho e estarmos com os olhos bem abertos diante da possibilidade de não sermos fiéis àquilo que nos foi confiado e assim gerarmos escândalo. E aí Cristo, numa didática pedagógica, em que quer ensinar a mim e a você que o caminho de Deus, ele exige sim a profundidade de um segmento, que escolhe renunciar pecados, que escolhe renunciar também os escândalos, que são justamente esta dimensão de permanecer no pecado sem uma retratação, sem um desejo sincero de conversão. Afinal, estes são os escândalos, o que é diferente da dimensão do pecado, quando eu peco, mas ao mesmo tempo eu tenho desejo de uma reconciliação, de um recomeço. O escândalo, como nos alerta o Papa Francisco, é aquele erro onde não é remediado por um desejo sincero de conversão, ou por assumir necessariamente uma fraqueza e ali buscar recomeçar, mesmo nos nossos limites. E aí Cristo pedagogicamente nos ensina. E entramos numa segunda parte do Evangelho. Prestem bem atenção. Assim Cristo nos diz: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Cristo nos chama a uma experiência de uma conversão profundíssima, tanto que os discípulos, logo após essa frase de Jesus, esta exortação de Jesus, essa exigência, pedem: Senhor, aumenta a nossa fé. Os discípulos reconhecem o quanto isso é difícil. E eu e você também somos chamados a reconhecer que realmente sozinhos, este caminho de conversão, de santidade, é difícil. Mas para isso que nós nos abrimos verdadeiramente à graça de Deus. A graça dos sacramentos, a graça da vida de oração, a graça de nos reconhecermos totalmente necessitados e dependentes. E assim reconhecermos que nós somos os primeiros a sermos perdoados todas as vezes que nos aproximamos de Cristo. Depois dos nossos deslizes, dos nossos pecados, das nossas quedas, nós somos os primeiros a sermos misericordiados, como nos ensina o Papa Francisco. E dessa experiência nós somos chamados a agir com profunda misericórdia com aqueles que se aproximam de nós. Os evangelhos durante esses dias nos apresentam as parábolas da misericórdia e nos ensinam este caminho de conversão sincera, de conversão autêntica que o meu e o seu coração necessitam passar. Por isso peçamos ao Senhor a graça de, a partir deste evangelho de hoje, reconhecermos a nossa vocação, a responsabilidade que nos é confiada, assumindo este compromisso de sermos misericórdia na vida dos nossos irmãos, a assumirmos este compromisso de nos inundarmos da graça de Deus, sermos misericordiados para também derramar misericórdia
na vida daqueles que nos são confiados, não com julgamentos, não com condenações, não com apontamentos ou moralismos, mas com o coração de Cristo, que quer amar, 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 amar e levar as almas para o céu, inclusive as nossas. Por isso derrama o seu amor infinito sobre nós. Peçamos à Virgem Maria a graça da conversão do nosso coração, para sermos santos, como o Senhor quer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos.